Boa noite, queridos. Mais uma noite estamos com o nosso culto online. O Ministério Cristão Fé e Vida tem a alegria, nesse momento em que estamos vivendo uma situação totalmente diferente, de trazer mais uma vez a palavra do nosso Senhor por através desse canal que tem sido bênção para as nossas vidas. Eu creio que a cada dia que passa, mais nós precisamos acrescentar em nossa vida, em nosso coração, a fé aquela a qual temos professado a cada dia. E uma coisa que tem ficado muito marcada em tudo o que temos falado nesses dias, tanto nos cultos, tanto nos pequenos vídeos que fazemos pela manhã, o culto do pastor Marcos Davi, nós como igreja, nós como povo, nós como congregação, mas também nós como nação, precisamos estar na presença do nosso Senhor. Estar de uma forma que não venhamos mais a ser como meninos, que ficam sendo jogados de um lado para o outro por qualquer frase. Não, querido, nós temos que basear nossa vida naquilo que temos recebido do Senhor e confiar que através da palavra, querido, isso é importantíssimo, é através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo que poderemos chegar no final de tudo isso, olhar para trás e ver que aprendemos alguma coisa. Algo que ministramos há algum tempo, nós não podemos viver do momento ao qual estamos passando, mas nós temos que viver das experiências que Ele tem nos trazido. Nesse tempo, nós como igreja, nós como ministério, temos trabalhado para que pessoas sejam abençoadas mesmo em dificuldade. Para você ter uma ideia, temos distribuído alimentos, pessoas têm mandado áudios, têm mandado textos de WhatsApp, testemunhando cura, transformação de vida. Pessoas têm se reconciliado a Cristo Jesus. Eu ouvi uma pessoa falando no Twitter essa semana, os céus estão abertos sobre nós. Mas, pastor, diante de tanta controvérsia, tanta coisa que se fala para cá e para lá, aqueles que se manterem firmes serão aqueles que suportarão um tempo de dificuldade. Eu quero, nessa noite, falar para você a importância de permanecermos naquilo que o Senhor tem nos dado. Fundamentos. Temos pregado sobre isso há alguns meses e é interessante que o Senhor ele tem trabalhado o nosso coração sobre essa palavra. Principalmente do texto de Efésios capítulo 2, versículo 20, que fala que Jesus é a pedra angular. A pedra que foi rejeitada pelos construtores, essa se torna, estou usando dois textos, se torna o elemento principal para que comecemos a lançar o fundamento de tudo que devemos fazer. Mas eu quero começar com um outro texto. Você que tem Bíblia, você que tem a Bíblia no aplicativo do seu celular, você que vai estar olhando esse vídeo daqui a pouco com fone de ouvido e daqui a pouco você quer anotar, você que está com a sua família, vamos começar esse texto da palavra de Deus que está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Para você compreender mais ou menos aonde eu vou estar lendo, os apóstolos eles tinham manifestado a graça dele, do Senhor, manifestado o poder dele. E essa igreja ela está se fortalecendo no Senhor. Apesar de que, se nós formos estudar bem, nós vamos notar que ela tinha várias situações difíceis. Ela tinha controvérsias entre si, ela tinha discussões. E exatamente aqui no capítulo 10, o apóstolo vai falar em um determinado momento que aquele povo ainda discutia questões da lei, ainda discutia questões que eles tinham vivido sobre a lei do judaísmo. E ele fala mais ou menos assim no capítulo 10, versículo 1. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar.
E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia. A rocha é Cristo. Versículo 5 diz assim: mas de muitos deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. E é interessante, querido, que ele vai continuar decorrendo, ele vai falar sobre a água novamente, vai falar sobre o pão que eles comeram no deserto. E aí eu poderia acrescentar, querido, como falei no último culto, tantas maravilhas que esse povo viu. Eu quero que você entenda que a palavra que nós trouxemos no domingo passado, que falava do pão vivo, essa palavra ela tem uma sequência. Porque naquele primeiro texto que falamos semana passada, nós falávamos que muitos viram o sobrenatural que o próprio Jesus manifestara diante deles. Aqui, de uma forma tremenda também, o povo viu o sobrenatural. Viu coisas que são de admirar. Eu conversava com alguém e eu preciso falar disso num tempo em que muitos discutem, fazemos isso. Não, não faça isso, faça aquilo. Não, pare de fazer isso, faça aquilo outro. Nós começamos a nos perguntar, quem devo ouvir? Quem devo atentar? Queridos, é importante nós colocarmos algo bem firmado no nosso coração. A minha experiência, a tua experiência com Deus, individualmente, por mais profunda daqui a pouco que a tua experiência tenha sido com Deus, por mais profundo que você tenha ouvido de Deus, ela foi uma experiência que você sentiu. Da mesma forma que a experiência que eu senti com o Senhor, foi eu que senti. Mas eu quero detalhar bem esse pequeno momento aqui que eu falo isso. Muitas vezes as nossas experiências, elas são padronizadas por aquilo que vivemos, por aquilo que recebemos, e muito também daquilo que estamos vivendo no momento. Se você está vivendo em medo, e medo é um sentimento irracional que me faz fugir, e eu tenho aquele sentimento de, meu Deus, vai tudo dar errado, é diferente de temor. Temor, eu respeito a situação, eu compreendo que eu tenho que ter o quê? Prudência. Quando o povo de Israel está diante do Mar Vermelho e atrás vinha Faraó, não havia alternativa. Mas eles olharam para o líder, Moisés, e esse recebeu do Senhor algo. E quando ele recebe, é ordenado que eles pisem na água. Queridos, a água não se abriu enquanto eles não pisaram no mar e tiveram a coragem, a fé de ir adiante. O que significa isso? Significa, querido, que nós precisamos fundamentar a nossa vida em ouvir a Deus, ouvir o Pai, ouvir o que Ele tem para nós. Muitos desses aqui que o texto de 1 Coríntios está falando, morreram no deserto. Não adiantou a experiência profunda que eles tiveram. É sério isso que eu estou falando. Não adianta a experiência profunda que eu tenho com o Senhor se eu não permanecer. A vida cristã, muitas vezes, querido, ela é vista como uma árvore que cresce. Uma árvore que ela começa a levantar e revigorar o seu caule, ela tem as suas folhas, ela vai ter flor, ela vai ter fruto. Mas de pouco adianta se o fruto não amadurecer. Eu estou usando um termo muitas vezes nos meus vídeos que daqui a pouco me torno repetitivo. Quando eu digo ouvir alguém falar, porque de fato, nesses dias temos ouvido muitas pessoas. E eu ouvi alguém dizer que não gosta de fazer vídeos porque
Tudo aquilo que ele falar vai ter responsabilidade. Queridos, é o que eu mais busco na minha vida. É ter responsabilidade sobre aquilo que eu falo sobre a vida das pessoas. Mas da mesma forma eu queria que isso fosse correspondido por cada um que me ouve. Se um dia, por acaso, alguma situação acontecer e a minha experiência, você olhar ela como uma experiência grande em Deus e você se decepcionar com algo, há alguém que não decepciona, é o que o apóstolo estava falando aqui. O Deus Todo-Poderoso, lá mesmo no Êxodo, apresentou o Cristo Jesus, que era a pedra espiritual, que era o pão espiritual, que era a bebida espiritual. É nele que temos que nos apoiar, é nele que temos que permanecer. É interessante, se nós continuássemos lendo, nós podemos ver que a igreja ela vai crescendo aqui em Corinto, e se nós formos ler pessoas que escreveram sobre a igreja primitiva, que aqui detalha um pouco da igreja primitiva, e já o próprio Jesus tinha nos ensinado no livro de Mateus também. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu quero só pincelar um pouquinho sobre isso, quando ele fala lá nas bem-aventuranças, e no final dos versículos falando sobre bem-aventuranças, ele fala: se eu fui perseguido, vocês vão ser perseguidos também. Querido, hoje eu vejo uma igreja que ela não quer vivenciar algo poderoso com Deus. Ela tem medo de orar por um enfermo e esse enfermo ser curado, parece. Mas ao mesmo tempo ela tem medo de enfrentar uma enfermidade, enfrentar alguma coisa e não continuar a sua vida plena em Deus. Você me compreende sobre isso? Você me entende isso? Você me entende que nós precisamos dia a dia, momento a momento, olhar aonde nós estamos consolidando as nossas coisas? Se de fato é na pedra espiritual que é Cristo Jesus? Se de fato é na pedra espiritual que nós começamos a nossa vida, ou a nossa vida ela começou porque nós acreditamos num evangelho só de triunfalismo, num evangelho que tudo me dá, num evangelho de empreendedores do reino que me faz ser uma pessoa que vai ser abastada para que eu possa continuar abençoando a igreja. Mas quando eu sou abençoado, eu esqueço de tudo aquilo que eu vivi. Por quê? Porque a soberba entra no meu coração e eu esqueço de abraçar a pessoa que estava do meu lado. Alguém perguntou isso essa semana. Como vai ser o nosso cotidiano a partir de hoje? Como vai ser o nosso cotidiano a partir do momento em que esse vírus que tanto tem causado medo, tanto tem causado temor a outros, medo a outros, tristeza a outros, sofrimento, ou até raiva, sim? Algumas pessoas estão com raiva, com ira no coração. Como, querido, nós seremos depois de tudo isso? Como nós viveremos depois de tudo isso? Eu tenho pregado. E isso eu afirmo novamente aqui na frente dessa câmera, para você ouvir e para você praticar. Um abraço sincero cura a vida de uma pessoa. Sabe, eu creio que Deus ele está nos ensinando algo nesse tempo. Primeiro, abracemos a nossa família, porque não adianta nós pensarmos que temos um abraço sincero se nós não conseguirmos abraçar as pessoas que estão junto de nós. Mas aí eu ouço 1001 piadas dizendo: eu não aguento mais estar em casa. Eu não aguento mais o esposo. Eu não aguento mais a esposa, eu não aguento mais o filho. Querido, se nós não aprendermos que nossos relacionamentos eles têm que estar consolidados, firmados e fundamentados na pedra principal, a saber, Cristo Jesus, de Efésios capítulo 2, versículo 20, não adianta de nada. Nossa vida ela tem que estar baseada, firmada nessa pedra, que era a pedra que consolidou todas as coisas para que até hoje nós estivéssemos aqui e pudéssemos falar da palavra do nosso Senhor, para que muitos fossem tocados, muitos fossem curados, muitos fossem de uma forma extraordinária tocados pela nossa palavra, por através de um vídeo, por através de um áudio. Querido, isso é magnífico, isso é sensacional, isso é algo que me faz impressionar. Porque como eu falava, eu acredito no abraço,
Eu acredito de estarmos juntos. E quando tudo isso acabar, nós temos que ter a coragem de ir e abraçar, mas não abraçar mais como abraçávamos antigamente, mas com a fé no nosso coração, de que algo começou a ser construído. Mas como isso pode ser construído? 3 coisas importantes, que nós temos embasado durante esses últimos dias, mas que precisam ficar mais firmes em nós. Durante, eu creio que 2, 3, 4 meses, mais ou menos, a gente pregou a importância de estarmos no secreto. Oração. Mateus, capítulo 5. Eu acho que hoje a Igreja de Cristo, como um todo, ela tem, Mateus 6, perdão, ela tem lido esse texto e tem tentado compreender ele de uma forma muito grande todos os dias. A pastora Márcia faz uma brincadeira em relação a esse texto de Mateus, no capítulo 6. Como lavar as mãos corretamente nesse tempo de higienização? Coloque o sabão líquido ou o sabão em pedra nas mãos e comece a esfregar e orar o Pai Nosso. O período que você estiver orando o Pai Nosso é o período que você vai estar higienizando sua mão. Engraçado. Mas, querido, nós tornamos esse texto um texto importante para a igreja porque pregamos ele demais. Não, pregamos ele bastante, não demais. Temos que pregar muito mais. Mas, querido, isso tem que entrar dentro de nós. Isso tem que penetrar no nosso interior. Nesse tempo de confinamento, nós temos que ter o nosso lugar secreto. O texto diz assim, mas tu, Mateus 6, 6, mas tu quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Mas orando não usei de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. É interessante, querido, que nós precisamos ter essa prática de oração. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz que se nós clamarmos, o Senhor sarará a nossa nação. Querido, será que clamar é a gente se enfrentar por um pensamento de uma outra pessoa? Ou é nós dobrarmos o nosso joelho e começarmos a clamar diante do Senhor? Clamar significa, queridos, eu levantar a minha voz, eu chorar diante do Senhor. Nós temos o relógio de oração e eu quero incentivar você que está nesse relógio de oração para que você permaneça firme em oração, buscando ao Senhor. Se você ainda não faz parte desse relógio de oração, fale com a gente, fale comigo, fale com o pastor Marcos Davi, nós encaixaremos você em um horário. Porque é uma das coisas mais importantes que a igreja está fazendo hoje. E eu me sinto feliz porque nós iniciamos esse relógio antes de tudo isso acontecer. E é interessante, queridos, que quando eu vou para a presença do Senhor, e o meu horário de oração é o último, às 6 horas da manhã, e essa semana eu não sei em que dia, eu acordei e fui orar, e eu me entristeci por saber que num só dia, morreram mais de 600 pessoas lá na Itália. Mas, Miguel, nós não temos relacionamento com pessoas da Itália. Aí é que está. Quando o meu Jesus, ele olha para os discípulos e perguntam para ele, qual é o maior mandamento, Jesus? Ele olha e diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Num tempo que eu vejo tanta discussão, meu Deus, tanta briga, abre prédio, não abre prédio. Faça isso, não faça aquilo. Eu fico olhando às vezes, querido, e pensando, Pai, qual é o teu olhar a respeito do que eu devo fazer? E aqueles que me ouvem, eu creio que a palavra que eu estou trazendo, o que eles devem fazer? E queridos, eu vejo o Pai dizendo, orem, orem, clamem, orem muito mais que vocês têm orado. Porque, queridos, oração é um hábito. Muitas vezes nós não entendemos que a oração ela é algo que vai sendo forjado no nosso dia a dia, na nossa vida. Por acharmos que nós temos que sentir algo. Nós dizemos, eu não orei hoje, não senti de orar. Meu amado, não seja ridículo. Eu usei a palavra que eu quis usar, ridículo. Oração é para todo tempo, com vontade e sem vontade. Se esforçando para dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero te ouvir, eu quero te sentir. Esse é o primeiro ponto, querido. Uma oração que faz diferença. É interessante que o Senhor, Ele deixou uma oração para nós. Eu gosto muito de um determinado pregador que ele tem incentivado a que oremos o Pai Nosso durante alguns períodos do dia. Eu não me recordo quantos. Mas alguém pode dizer assim, mas a oração do Pai Nosso não se encaixa daqui a pouco com uma questão de uma vã repetição. Não, querido. Porque ela é a própria palavra e é isso que é um outro detalhe que nós precisamos trabalhar. Não se deve orar a não ser que nós oremos a própria palavra. Como assim, Miguel? Sim, a palavra. Nós temos que basear a nossa oração na palavra de Deus. Se você quiser o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus, querido. Ora em cima disso, Senhor, que nunca me falte, que nunca eu esteja sofrendo por não ter. Mas Provérbios diz assim também, melhor é o pão seco do que a casa cheia de carnes e cheia de contenda. Muitas vezes, queridos, nós não compreendemos que a nossa oração ela tem que ser baseada na palavra, mas ela tem que ser semelhante ao texto de Romanos capítulo 12, que diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, vosso culto racional. Querido, a nossa oração ela tem que ser algo que a gente entende, a gente tem que orar. Santo Ângelo, que a misericórdia que se renovou nesse dia sobre esse lugar, ela venha de uma forma especial e todos os casos dessa doença, desse vírus, nenhum deles seja dado como positivo, mas que nós sejamos livres. A oração do Pai Nosso diz no final, livra-nos do mal. Querido, como é importante nós estarmos orando isso nesse tempo. Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos do mal que tem vindo contra nós. Livra-nos do mal que vem de uma forma como que sorrateiramente. Você que é alguém que trabalha em um desses serviços essenciais. Senhor, me livra do mal, porque eu estou indo buscar o pão de cada dia para minha família. Me livra do mal. Me livra dessa situação difícil. Por quê, queridos? Porque ao Senhor temos que dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós precisamos entender, querido, em primeiro lugar, que em nosso coração tem que haver um sentimento de arrependimento, porque até alguns dias atrás, poucos de nós orávamos diariamente. Arrependimento é uma mudança firme dentro do meu coração, não é um remorso que eu sinto e digo, que horror o que eu fiz. E amanhã, se houver a oportunidade, eu faço de novo, não. É uma mudança profunda dentro de mim. Mas, querido, eu descobri algo lendo a palavra
que arrependimento ele não é nada se ele não vier com um sentimento de confessar ao Senhor. E muitas vezes confessar a quem nós pecamos, contra quem nós pecamos. Porque o terceiro passo disso, arrependimento, confissão, é você restituir. É você poder devolver um pouco para aquela pessoa que você cometeu algo errado. E como eu estou falando em oração, e a minha base principalmente nesse dia, né? Eu não estou falando sobre o aspecto de orar no pedido de perdão para uma pessoa, mas eu estou falando da nossa conduta com o Senhor, sendo Cristo a nossa pedra angular. A nossa oração hoje ao Senhor tem que ser de arrependimento, dizendo para Ele: Senhor, eu errei. Quantas palavras Tu me deu para mim ir pregar para aquela pessoa que estava lá naquele lugar? Eu tenho recebido mensagem de pessoas dizendo assim: ai, pastor, eu tenho um chamado de Deus, mas eu não obedeci. Então obedeça a partir de hoje, peça perdão e comece a fazer algo a partir de hoje. Mas pastor, eu não posso nem sair para a rua. Começa te arrependendo de profundo coração, confessando ao Senhor que você quer voltar a Ele, aos caminhos, ouvir Ele. Porque, querido, não adianta mais, nesse tempo, um tipo de igreja que só traz uma revelação, que só traz um pensamento de prosperidade, não. É algo que tem que ser de dentro para fora, não do exterior, para que o meu interior seja fortalecido, não. É o meu interior que é fortalecido para que eu possa ver grandes coisas fora de mim. Arrependimento, ele vem com confissão, ele vem com restituição, e ele vem com ação de graça. E é isso que nós precisamos fazer diante do Senhor. A oração do Pai Nosso, ela detalha isso, e ela fala isso de uma forma esplêndida quando diz assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado a quem nos tem devido. E não nos conduz em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Ah, Senhor, como Tu tens sido bom conosco. Uso do texto de Efésios novamente. Pastor Pablo ia gostar de ouvir essa palavra, usando Efésios bastante. Efésios diz que nós fomos eleitos nele. Nós fomos escolhidos nele. Escolhidos para quê, querido? Para viver uma vida permanente nele. Para viver uma vida crescente nele. Esse pessoal que eu falei no início dessa pregação, lá do texto de Coríntios 10, falando do povo de Israel, eles tiveram experiências tremendas. Mas muitos deles caíram no deserto. Passaram 40 anos lá, olhando o mesmo lugar, e não vendo nenhuma mudança. Precisou, queridos, haver uma mudança de estação, uma mudança de geração, para que eles pudessem começar a tomar algo novo. Que nesse tempo, esse momento de estarmos, em vez de no nosso culto, nas nossas cadeiras sentados, no lugar que sempre sentávamos na igreja, sentado no banco, ou melhor, no sofá da nossa casa, nós possamos pensar: nunca mais eu vou ser igual. Senhor, eu vou Te buscar de todo o meu coração. Então, queridos, a nossa oração ela tem que estar baseada em uma vida fervorosa, firme e constante. Fervorosa, firme e constante. Mas, querido, a nossa oração ela tem que ser carregada de um segundo item, que nós temos batido bastante nisso. Leitura da palavra. Alguns meses atrás, ano passado, ano retrasado, nós trabalhamos durante meses falando do texto de Mateus 5, 6 e 7. Ah, querido, na verdade, eu tenho orado, e nesse tempo eu tenho lido mais do que eu lia a Bíblia. E meu objetivo é poder ler o Novo Testamento todo de novo na próxima semana, nas próximas 2 semanas, no máximo.
Por que isso, queridos? Porque, queridos, a leitura bíblica, ela nos fortalece a fé. Dica para a quarentena. Dica para esse tempo. Ao invés de você olhar 3 horas de vídeos, um falando pró, outro falando contra, um falando isso, outro falando aquilo, leia um texto da palavra de Deus e veja o que Deus vai manifestar por através das suas escrituras para a sua vida. Eu falava, queridos, aqui de Mateus capítulo 5, 6 e 7. E Mateus 5, querido, ele me encanta a ponto, queridos, que eu tenho vontade às vezes de só pregar esse texto. O texto das bem-aventuranças. Jesus no monte, não estava no prédio. Estava todo mundo junto no monte. E Jesus começa a falar para eles, querido. E ele começa a falar que feliz, abençoado, bem-aventurado é aquele que... E aí ele vai detalhando, querido, se nós lermos esse texto e começarmos a anotar, e começarmos a pensar, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Se nós começarmos a ler a palavra e começarmos a procurar, e começarmos a tentar entender e buscar subsídio para isso que nós estamos lendo, buscar subsídio para isso que nós estamos trabalhando, querido, nós vamos sair desse tempo de quarentena como pessoas fortalecidas, que as pessoas vão chegar e elas vão olhar para nós e vão dizer assim, semelhante ao texto de Atos, diz que Pedro e os apóstolos, quando caminhavam, havia um brilho neles, um brilho de algo especial, e todo mundo contra eles, e o sinédrio, os políticos, os partidos políticos, tudo que existia naquele tempo, dizia para eles, calem-se, não preguem o evangelho. E eles diziam, não podemos fazer isso. E eu me recordo aqui de um dos meus primeiros momentos de experiência mais profunda com Deus. Foi quando eu tive um sonho. Sonhei um sonho. Que semelhante a Pedro e João, eu e um parceiro de jornada daquela época, chegávamos diante de um homem e ele nos olhava, estendia a mão e dizia, eu quero uma esmola. E nós olhávamos para ele e dizíamos, olha, não temos nem ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Queridos, é pela Escritura que nós aprendemos isso. É pela leitura da palavra que nós fortalecemos a nossa fé, para que o amigo que nos liga diga, o que eu vou fazer? Eu vou ter que sair para trabalhar. E nós, em nome de Jesus, olhamos para ele e dizemos, cara, estava lendo a Bíblia agora, e o Senhor é contigo, Ele vai te fortalecer, Ele vai ser firme, como Ele foi com Paulo, quando chegou em uma ilha, a gente falava isso semana passada, e uma cobra veio e mordeu a mão dele, ele chacoalhou ela no fogo, e o animal se desgrudou da mão dele, e nada aconteceu com ele. Queridos, por que isso? Porque lendo a palavra nós temos subsídio, nós temos argumento para interceder diante do Senhor, falar diante dele. Leitura da palavra. E um terceiro ponto, queridos, que eu acho que a prática dele, ele nos faz e nos torna pessoas muito mais firmes no Senhor, que é o jejum. Como igreja, nós temos iniciado essa semana um jejum. Mas é necessário que nós venhamos a trabalhar mais essa questão. Abra comigo em Mateus também, capítulo 9, versículo 15. Eles estão todos discutindo com Jesus novamente, porque os discípulos tinham pegado um pouquinho de comida, e era sábado, e eles repreendiam os discípulos por causa disso, e Jesus olha para eles e diz assim, podem os convidados do noivo estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão, em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar.
Queridos, o jejum ele é importante. Gálatas, capítulo 5, fala que há uma luta entre a carne e o espírito. A qual desses vocês têm alimentado mais? No sentido, queridos, que muitas vezes nós deixamos que a ira tome conta do nosso coração, ao invés de nós irmos para diante do Senhor e dizermos: Senhor, me dá a tua paz sobre o meu coração, para que tudo isso que eu tenho enfrentado, isso possa ser mudado na minha vida. Querido, isso é uma coisa que é muito séria. Eu creio que só o poder do Espírito Santo de Deus em nós, cada um de nós, trabalhando sim disciplinas espirituais, é verdade, podemos ser transformados de quem éramos. Eu acredito na regeneração do ser humano, eu acredito que uma pessoa que tinha um problema de drogadição, eu acredito que uma pessoa que tinha problemas com álcool, eu acredito que uma pessoa que tinha dificuldades em sei lá o que, queridos, ela ser liberta e transformada através da busca firme em Deus. E uma das armas que nós podemos usar é o jejum. Pastor, por que o senhor tem falado tanto nesses últimos dias em oração, leitura da palavra e jejum? Porque eu entendo, querido, que esse é o tempo de usarmos essas armas. Esse é o tempo. Esse é o tempo, querido. Eu não posso afirmar com precisão total isso que eu vou dizer, mas é semelhante ao texto de João, ao qual Jesus ele chega e diz que ele tem que podar os ramos. Ele tem que cortar o ramo, ele tem que tirar a sujeira para que ele possa vingar de uma forma maior e ele venha a dar fruto. Eu creio, querido, que o tempo em que estamos vivendo, é um tempo de aprendizado. Então, em primeiro lugar, nós temos que ouvir o Senhor. Por exemplo, se eu ligar para você agora no celular, se eu ligar para o pastor Marcos Davi agora, a primeira coisa, mesmo que eu esteja num telefone diferente, ele vai ouvir a minha voz e ele vai dizer assim: ô pastor, como é que o senhor está? Por quê? Porque ele reconhece a minha voz. Por quê? Porque eu já liguei dezenas de vezes para ele. Ele reconhece a minha voz por já ter ouvido a minha voz várias vezes. Mas, de repente, você é uma pessoa que está vendo esse vídeo e que a primeira vez que está ouvindo a minha voz é agora. E por alguma situação, eu venha a ligar para você. Você vai dizer: quem é? Pois não, se identifique, não reconheço o seu número. Por quê? Porque não conhece a minha voz. A oração, queridos, é importante eu recapitular isso. A oração, ela não é só um monólogo, eu falando para Deus, mas eu tenho que falar e escutar Ele falar. Eu tenho que deixar que Ele corresponda comigo, e aí, de uma forma tremenda, eu correspondo com Ele. É uma troca, é uma correspondência um com o outro. Essa oração, ela é firmada em eu compreender a cada dia que o meu Deus tem algo para falar para mim, específico para minha família, melhor, específico para mim primeiro, depois para minha família, e aí quando eu sou abençoado, a gente leu ali em Mateus 6, quando eu estou lá no meu secreto e eu ouço dele, ele me recompensará publicamente. Significa o quê? Ele vai me falar para o coletivo, ele vai me falar para abençoar os que estão à minha volta, no meu trabalho, na minha faculdade, não sei qual meio que a gente está inserido. Isso tudo é firmado dentro de mim, eu conhecendo o quê? A palavra do nosso Senhor Jesus. A palavra dele não só de um versículo tipo,
eu vivo o Deus do impossível. Nada vai me faltar porque o Senhor é meu pastor. Querido, não adianta nós decorarmos o versículo sem observarmos aquilo que ele está falando no total. Esse é o tempo de nós olharmos e não querermos sacar uma palavra imediatamente e dizer, essa é a palavra. Eu creio, como muitos irmãos têm falado, eu creio que Deus tem nos dado, não tinha marcado esse texto, mas eu creio que ele é importante, porque como nação nós temos que ler esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós precisamos buscar a palavra do nosso Senhor a cada dia e olhar esse texto não como algo que vai nos fazer mais firmes que outra nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se desviar dos seus maus caminhos. É interessante, querido, que nós queremos só a parte de dizer que se nós clamarmos, ele vai vir sobre nós e vai livrar a nossa nação. É muito mais que isso. É conhecer a palavra, ler a palavra, mas estar inserido nela no sentido de que, Senhor, eu quero viver o total disso. Eu compreendi que eu preciso viver o total. É tomar uma nova posição, queridos. E essa posição é tomada como? Oração, palavra e jejum. Para que nós possamos ser pessoas que estão fortalecidas no Senhor, crescendo no poder dEle. Eu quero deixar algo nessa noite para você. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele é contigo na tua casa. O Senhor é contigo aonde você for. Você tem que se fortalecer, se firmar nele. O Ministério Cristão Fé e Vida, ele tem esse nome, porque nós queremos basear cada dia mais a nossa vida em uma fé que é verdadeira. Uma fé que rompe até com as coisas que nós mesmos, por muito tempo vivemos, querido. Preste atenção, nós estamos indo para o final. Tenha um pouquinho mais de paciência e me escute sobre isso. Quando eu falava de oração, aqui nesse momento, eu falava que nós temos que nos arrepender. E um dos arrependimentos que a igreja brasileira precisa ter é de se importar muito mais com o ter. É se importar muito mais o quanto eu sou visualizado. Ou pior. Hoje, se você liga o seu celular e abre um Instagram, você vê várias palavras. Você vê live de tudo que é lado. Bom, ótimo. Nós também estamos fazendo. Mas às vezes eu vejo alguns querendo discutir, queridos. Brigar. Eu tenho chorado. Porque há muitos anos atrás eu ouvi alguns irmãos falando sobre a Europa. E o quanto faltava de evangelização em muitos lugares. E nós brigamos por tanta coisa. Nós precisamos nos arrepender. A começar pelos líderes. A começar pelos líderes nós precisamos confessar. E consequentemente temos que restituir. E logo após o nosso coração está mesmo
arrependido, nós temos que dizer: Senhor, obrigado pelo teu amor sobre as nossas vidas nesse tempo. Há alguns meses atrás eu comecei um grupo no WhatsApp de leitura bíblica. Quero dizer para você, errei em ter parado esse grupo de leitura bíblica. Nós precisamos voltar a isso, querido. Nós temos que incentivar uns aos outros. Eu quero te convidar. Se for uma pessoa, para mim está suficiente. Eu quero incentivar pessoas a buscarem o Senhor de verdade. Esse é o tempo, queridos. Esse é o tempo que o Senhor chama hoje, para não mais vivermos brincando, mas pelo contrário, nós precisamos fortalecer o nosso coração. Nós precisamos ensinar as nossas crianças. Estamos no princípio de muitas coisas sobre a igreja. Mas eu creio que depois de tudo isso, querido, depois de nós passarmos esse tempo, e aqui eu quero abrir um parênteses, nós como igreja, queridos, ainda estaremos com os nossos cultos online, no mínimo de 10 a 15 dias. Porque nós cremos poderosamente na unção do nosso Senhor. Mas de forma alguma queremos ser negligentes e permitir, ou no lugar que o Senhor nos deu, aconteça qualquer coisa. Queremos nos fortalecer no Senhor. Eu quero te convidar, querido, nessa noite, a você firmar uma aliança comigo e com esse ministério, de orarmos mais do que nós oramos até hoje, de lermos a palavra como nunca fizemos, de jejuarmos com um objetivo: que o nosso Senhor seja soberano sobre cada lugar aonde estamos. Cada lugar aonde chegar essa palavra, Ele seja soberano. Na minha casa, na tua casa. Gostaria que você, com a tua família, fechasse teus olhos agora e deixasse o amor de Deus mexer no teu coração. O amor de Deus fortalecer você que está cansado, você que está desanimado, você que está com um nó na garganta, até você que está entediado. Eu quero que você possa deixar o amor do Pai, a beleza de toda a manifestação do Filho e principalmente o toque do Espírito Santo chegar agora na tua casa e fazer a diferença. Pai, eu oro para que nesse tempo haja uma cura, Senhor. Haja uma manifestação do teu Espírito Santo, a qual, Senhor, as pessoas elas vão se reunir não para entristecer ou falar de coisas difíceis, mas elas vão se reunir para orar e buscar o teu nome. E dessa forma, Senhor, tu vai trabalhando o coração de cada uma para que viva um tempo novo diante de ti. Pai, eu abençoo a vida de cada um e te peço que nesse momento o teu Espírito Santo chegue ao coração de cada um, chegue ao coração daquela irmã que é viúva, que mora sozinha. Mas, Senhor, tu tem cuidado e tem feito com que o teu amor e o teu manifestar estejam sobre a vida dela, estejam sobre a vida daquela criança que tem tido medo diante de tudo isso. Fortalece, para que no tempo em que todas as coisas voltem ao normal, essa criança não tenha nenhuma dificuldade de voltar para a escola.
Eu oro por aqueles que são essenciais no seu trabalho, que eles possam sair, ir e vir, e que Tu os proteja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai, eu abençoo a cada um e te peço que a Tua graça e o Teu poder estejam sobre a vida deles, em nome de Jesus. Querido, um último aviso. Eu sei que nesse tempo que estamos vivido, tem sido um tempo de dificuldade. Eu quero deixar registrado que nós como igreja temos trabalhado, temos entregue cestas básicas, temos trabalhado e feito orações. Tudo isso, querido, crendo que o Senhor é conosco. Mas é importante também salientar, queridos, que como igreja, nós temos a manutenção da casa do Senhor. Nesse vídeo você tem a nossa conta, você pode estar depositando o seu dízimo, a sua oferta especial. Se você quiser, querido, entregar em mãos, você nos conhece, sabe aonde estamos, você pode fazer isso também. Principalmente porque é virada de mês e muitos irmãos têm o costume de entregar nessa época. Eu quero dizer, querido, que Deus tem nos abençoado e Ele tem sido fiel e Ele vai ser fiel contigo também. Permanece fiel nele. Que a paz do nosso Senhor esteja sobre ti e sobre a tua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.